Rádio 91, bom dia para você que está aqui na Sintonia do Bem, neste domingo, dia 16 de abril de 2023, nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Eu aqui, Cacilda Medeiros, quero contar com a sua audiência até às 11 horas e hoje nós vamos conversar sobre o terceiro ano vocacional que está sendo vivenciado pela Igreja Católica no Brasil. E aí, com a gente aqui no estúdio, né, estão o padre Josivaldo Félix. Bom dia, padre Josivaldo. Bem-vindo mais uma vez. Esteve aqui já com a gente falando do Tribunal Eclesiástico há pouco tempo, há uns 2 meses. Então, bem-vindo novamente. Bom dia, Cacilda. Bom dia a você que nos acompanha, você que ouve a rádio AFM 91.9. É uma alegria poder retornar e agora com um novo, vamos dizer assim, com um novo tema, né? Com um novo assunto, que é falar sobre o ano vocacional. E a irmã Solange Oliveira, que é da Congregação das Servas do Coração Imaculado de Maria, as Irmãs do Bom Pastor de Quebec. Bom dia, irmã Solange, bem-vinda, que já esteve com a gente, mas já faz tempo, né? Estamos falando sobre a mulher na Bíblia, está aqui novamente, bem-vinda. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos que nos escutam. Para mim também é uma grande alegria poder retornar a este espaço e tratar de uma temática que vamos ver a seguir, tão importante para a nossa igreja este ano no Brasil. A irmã Solange e o padre Josivaldo integram o Serviço de Animação Vocacional, SAV, né, da Arquidiocese Natal, e padre Josivaldo também é vice-reitor do Seminário de São Pedro, além de atuar no Tribunal Eclesiástico, da Interdiocesana, por aí vai. Mas hoje vamos apresentá-lo como integrante do SAV e vice-reitor do Seminário de São Pedro, já que vamos falar de vocação. Pois bem, a Igreja Católica no Brasil está vivenciando esse terceiro ano vocacional, né? Por que celebrar um ano vocacional? Bem, a igreja ela sempre foi muito atenta às necessidades de cada tempo da igreja. Então, a primeira vez que a igreja, né, celebrou o ano vocacional foi em 1983. Então, a partir daquele ano, já se instigava na igreja essa necessidade de fomentar uma cultura vocacional. E aí, o segundo ano, após 20 anos, a igreja celebrou em 2003, não é? Mais uma vez, o ano vocacional. E agora nós estamos celebrando, depois de 20 anos, também, mais uma vez, o ano vocacional. Então, eu acredito que esse espaço de 20 anos vem trazendo para a igreja esse despertar vocacional que é necessário ter para que novas vocações possam ir nascendo e surgindo dentro e fora da igreja também. E é importante sempre perceber que a vocação, né, sempre está como um pano de fundo em toda a atividade da igreja, né? Em todo o apostolado da igreja, em toda a ação, a vocação ela sempre vem como esse pano de fundo, né? Tá ali nos textos bíblicos, está nas atividades que a igreja promove, em tudo isso o tema sobre a vocação ele é muito forte, né? Sempre é um tema constante, até porque o chamado do Senhor para nós ele é constante, ele é diário. O nosso sim tem que ser renovado a Deus, nosso chamado, diariamente. E aí é um sim não só para quem é padre, para quem é freira, né? É um sim para mim também, que sou leiga. Isso, um sim de todo mundo. De todos, é um sim para todos, né? Um sim para dar um sim ao Evangelho, né? É um sim à missão, ao Evangelho, à proposta de Jesus. Então, esse chamado é para todos nós, né? A busca da santidade, a busca de viver aquilo que o Senhor, que Jesus nos apresenta como proposta, é para todos nós. Então, a vocação vem ser um tema assim que abrange toda a igreja. Qual é o tema escolhido para esse ano vocacional? Pronto, o tema para o ano vocacional que estamos vivendo, né, que ele começou em 20 de novembro de 2022 e vai até 26 de novembro agora de 2023, é Vocação, Graça e Missão. E o lema, Corações Ardentes, Pés a Caminho, em referência a Lucas,
capítulo 24, versículos 32 e 33. Como é que a gente pode falar assim do significado, né, desse tema, desse lema? É interessante, ontem nós estamos vivendo a 8ª da Páscoa e ontem nós contemplamos o evangelho, né, dos discípulos de Emaús. E, por nobre coincidência ou providência, o tema do ano vocacional, ele se baseia, né, como um dos panos de fundo, o evangelho, né, dos discípulos de Emaús, que aí vem abordar a questão de coração ardente, pés a caminho. Toda vocação ela precisa ter uma experiência interior, ela precisa ser movida, né, por um encontro entre a pessoa e o próprio Deus. E é neste encontro íntimo, pessoal, que a pessoa se descobre, e aí o coração ele é o centro da nossa vida. E quando o coração é tocado por essa experiência divina, é impossível ficar só para si. Então, quando o coração realmente arde, ele vai fazer com que os nossos pés, a nossa vida se ponha a caminho. Então, é muito interessante ver aí a abordagem do tema esse ano, porque não existe vocação sem chamado, sem caminho, sem uma concretude. Então, está junto, né? O coração, se o coração não arde, se não há amor interior, se não há encontro, se não é uma empatia, como é que eu vou me colocar a serviço? E aí onde a gente tem esse ano essa beleza de poder refletir e mergulhar nessa questão também da missionariedade, dessa igreja em saída, não é? A vocação ela nos provoca a sair de si, mas é preciso primeiro viver essa experiência com o Senhor, que é o centro das vocações. Eu acho que é interessante, Padre Josivaldo ali ia falar e eu fui cortando, né? Mas quando fala assim, né, o coração arde. E aí eu tenho a impressão que não é só na questão do serviço ao reino de Deus, mas em qualquer atividade da nossa vida, se o coração não arder, a gente não consegue fazer bem feito. Né? Se o coração não se alegrar com aquilo, seja até uma comida que você está fazendo em casa, se o seu coração não se alegrar com aquilo, o resultado não é 100%. Isso. É verdade. Como nós vivenciamos, né, na semana passada, a paixão de Cristo tem que ter amor por aquilo que faz, né? Acho que a paixão de Jesus, ela nos mostra de uma forma assim, muito clara, né, a dimensão do amor de Deus por nós, e aquilo que nós vamos fazer tem que ter, né? Tem que ter ali o nosso coração, tem que ter ali a nossa vontade de fazer bem feito, de acertar, né? E essa passagem dos discípulos de Emaús esclarece muito isso, né? O momento de encontrar-se com Jesus e no primeiro momento não perceber que era ele, né? Mas a partir do pão poder ter essa experiência de arder o coração, né? De sentir nas palavras do Cristo enquanto caminhava aquela vida que brota, a esperança que brota, né? Assim como também na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A esperança que brota, às vezes, nas situações que a gente menos espera, né? Às vezes, quando a esperança está ali acabando, vem algo que renova, algo que restaura, e assim é a nossa experiência com Jesus, né? Na nossa caminhada também, quando menos esperamos, né? Basta um sopro do Espírito para que tudo seja renovado, restaurado, e a partir disso a gente possa colocar realmente os pés em missão, né? Tem que ter esse estímulo, essa vamos dizer assim, essa experiência com Cristo para poder sair em missão. Tem a impressão, né, que uma das dificuldades e um dos dilemas da juventude é, assim, entender quando é que o coração arde, quando é que o seu coração está ardendo, né? Seu coração está lhe guiando para ser freira, para ser padre, para ser médico, para ser professor, né? Assim, para casar, enfim, né? Para você colocar em prática o dom e a vocação que Deus lhe deu. Aí eu queria agora que vocês falassem, né? Assim, estamos aqui com o padre, com a freira. Quando é que o coração de vocês começou a arder? Vocês perceberam esse arder? Por exemplo, irmã Solange, quando é que você viu, meu coração está me colocando no caminho para a vida religiosa? Eu acho que Deus, ele utiliza-se dos instrumentos. Então, para mim, a primeira experiência que eu senti o coração arder foi quando eu conheci uma religiosa
Eu tinha ao redor de 11 anos de idade. E o olhar dela não foi um olhar simplesmente humano, foi um olhar divino. E aquele olhar me acompanhou. E quando foi eu fui mais crescendo na adolescência, eu me encontrei novamente com esta irmã e pude conhecer o carisma, a maneira de vivência. Em qual lugar? Aqui, ela foi até onde eu morava, lá em Apodi, depois eu vim aqui para Natal, na Cidade da Esperança, onde eu conheci a congregação, também lá no Bom Pastor, o carisma. Então, ali foi outra faísquinha que fez meu coração arder. E aí, com o processo de caminhada vocacional, que é importante, os grupos vocacionais, eles são extremamente importantes para que você possa fazer essa caminhada, esse discernimento, para descobrir qual é o caminho, aonde Deus me chama, onde é que meu coração arde. Então, o grupo vocacional, ele possibilita essa oportunidade do jovem, fazer esse caminho. E para mim foi essa experiência. Então, é claro que vem outros elementos, que vai compondo, mas ele sempre se utiliza de instrumentos, seja uma pessoa, uma frase, um acontecimento, ele vai utilizando e você precisa estar atenta a perceber onde é que o toque de Deus, onde é que ele vai te conduzindo nesse chamado. O Josivaldo, a gente até conversou no programa que ele esteve aqui, já esse ano, um pouco sobre a vocação dele, mas é bom contar de novo, né? Assim, como é que o seu coração começou a arder para o sacerdócio? Eu sempre fui, eu sou um pouco teimoso, né? Eu sou teimoso e é interessante a irmã falar, porque a gente precisa passar por essa sensibilização, né, do coração para poder estar atento àquilo que o Senhor fala com a gente. Então, primeiramente, eu participei de uma experiência missionária numa comunidade em Goiás, né? Fui para lá. Na época eu estava fazendo faculdade, né? Fazia Direito e na UFRN, no 7º período. Então faltava pouco para terminar, né? Então deixei e fui ser missionário. Então, para a família foi um pouco um choque, assim, né? Então, isso aí já era um despertar para a vocação religiosa, assim, sacerdotal. Isso, talvez, isso. Né? Então, de lá, né, nessa experiência que foi para mim muito boa, então eu pude... Você concluiu Direito lá? Concluí. Lá eu concluí depois. Concluí o curso de Direito. E aí, no caso, essa experiência serviu só para confirmar, né, o meu chamado ao sacerdócio. Então eu retornei para Natal, fiz a formação no Seminário de São Pedro, né? Eu estou hoje lá também como vice-reitor colaborando, mas essa experiência da vocação para mim foi algo tão forte, que marcou tanto, né? Que hoje estar no seminário também para mim é como que uma continuação, é ver nos outros rapazes, né? Que entram para o seminário, ver cada um passar por aquele mesmo processo de encontro, né? De chegar assim um pouco tímido, um pouco acanhado diante da realidade nova, né? Que é estar, vamos dizer assim, se formando para algo na igreja e você acompanhando até o ponto de ver chegar a ser ordenado um sacerdote. Então, para mim hoje, parece que esse processo inicial ele continua acompanhando a história. E eu creio que cada momento que a gente vê também outra pessoa tendo esse encontro é como se renovasse também dentro de nós, né, novamente aquele primeiro chamado, aquela primeira, né, experiência que nós sentimos, que nós vivemos no início da caminhada. Bom, muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. Em 2 minutinhos a gente volta conversando mais com o padre Josivaldo, com a irmã Solange, sobre vocação e sobre esse 3º ano vocacional que a Igreja Católica no Brasil está vivenciando desde novembro do ano passado. Então, rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 16 de abril, hoje conversando sobre o 3º ano vocacional nacional. E aqui nós temos o padre Josivaldo Félix, que é vice-reitor do Seminário de São Pedro e é coordenador, né, do Serviço de Animação Vocacional. Tu sabe, agora eu estou como representante, era o padre Roberlan, né, e estamos à frente. Nós somos uma equipe, né,
Temos aqui também a irmã Solange, então, de certa forma, a gente está assim, muito Mas quando tem uma equipe, envolvido. Tem alguém sempre que articula, né? Alguém que tá feito. É ele, né, irmã? Mas, mas a gente tem aprendido muito, assim, junto, né, nos poucos momentos que tivemos até agora, porque devido também a certas situações, né, de força maior, não tivemos tantos encontros ainda com relação... Estamos retomando os encontros do SAV, tivemos a Assembleia no ano passado, estamos retomando. E daqui a pouco a gente conversa mais sobre o SAV, tá? E, pois é, estamos também com a irmã Solange Oliveira, que é da Congregação das Servas do Coração Imaculado de Maria, e também, como o padre Josival disse, integrante do SAV, né, do Serviço de Animação Vocacional aqui da Arquidiocese Natal. Mas voltando a falar do ano vocacional, como é que ele está sendo celebrado aqui na Arquidiocese de Natal? A proposta que nós tivemos ano passado a partir da Assembleia é de que o tema possa ser trabalhado nas festas, né, de padroeiro. Muitas paróquias já estão utilizando também o tema do ano vocacional. Exato, a gente recebe muita programação de festa de padroeiro, já temos visto muito aí graça e missão, né? Graça e missão, nos temas das festas. Isso. Então, nós estamos também programando para esse ano um encontro maior, que vai ser já no encerramento do ano vocacional. Também temos o domingo do Bom Pastor, também onde... Que agora é em abril, não é? Justamente no quarto domingo da Páscoa. No último domingo de abril, dia 30, eu acho. Dia 30 de abril. 30? Pronto, que iremos, então, ter, vamos dizer assim, um evento que possa mobilizar, vamos dizer assim, nosso objetivo mais é de uma mobilização do que de uma concentração em algum local, né? Então, a mobilização, temos aí a Hora Santa Vocacional, que nós já tivemos a primeira agora no mês de março, né? E vamos também fornecer subsídios também para as paróquias que queiram também desenvolver esse trabalho. E um outro aspecto é a formação das EVPs. Que são as EVPs? Isso. Só para clarear mais ainda, por quê? Porque o objetivo do ano vocacional é promover uma cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade. Então, como é que a gente pode abranger essas várias dimensões? Aí a gente sai daquele paradigma de que vocação está direcionada ao padre ou à freira. E aqui não, a gente vai expandir, né, esse serviço, por isso que ele é amplo, porque ele vai atingir não só essas vocações específicas, mas ela vai abraçar todas as vocações. E aí, o grande objetivo do ano vocacional é despertar nas paróquias as EVPs, que é os encontros vocacionais paroquiais. Em cada paróquia, ter um núcleo ali que vai ter um olhar especial voltado para as vocações. E aí vai fomentar na igreja esse trabalho que precisa de ser de despertar, de conscientização, e aí vai se estender às diversas pastorais na igreja. Então, despertar para esse serviço dentro das EVPs, né, que é fomentar isso, né, e aqui a gente pode dizer que é uma ação pastoral que visa despertar todos os batizados para a vocação humana, cristã e eclesial, ajudando-os a descobrir ou discernir os sinais indicadores do chamado de Deus em suas vidas. Então, nós temos como desafio aqui do SAV esse ano, que é proposto pelo ano vocacional, da gente começar. E como é que a gente vai começar isso? Não podemos começar as coisas de forma muito... a gente tem que começar no micro para se estender para o macro. Então, qual é o objetivo nosso? É começar a fazer 2 experiências. Uma na área urbana, Natal, e outra na área mais interiorana, a gente pode dizer rural, interior. Então a gente vai ver 2 paróquias pilotos. E aí, a partir desse trabalho, nessas 2 paróquias pilotos, é que vai sendo estendido para os zonais, e aí vai chegar nas paróquias, mas a gente vai ter, a proposta é preparar a equipe, né, de animadores vocacionais para começar nessas 2 paróquias pilotos, uma aqui em Natal, e aí a gente ainda está amadurecendo, né? Já temos alguns sinais, mas aí essa é a proposta, né? Preparar, fazer uma experiência piloto e a partir disso se estender nas demais
paróquias da diocese. Quando estava preparando aqui o roteiro do programa, aí eu dei uma pesquisada, né, sobre o ano vocacional e vi uma entrevista, acho que foi até na TV Aparecida, que agora esqueci o nome do bispo, mas é o bispo referencial para as vocações da CNBB. E aí ele falava assim que a proposta do ano vocacional não é fazer macros, né, grandes eventos, mas fazer exatamente as coisas nas comunidades, os pequenos eventos, pequenas atividades. E é exatamente isso que a senhora estava falando, né, irmã, né, de ir para as paróquias. E aí, qual é a orientação de vocês, do SAV, né, para que as paróquias possam vivenciar isso e até despertar e até procurar vocês para a organização dessas equipes vocacionais? Bom, nós temos para esse ano como texto base, né, um texto que, no caso das edições da CNBB, que você pode encontrar tanto nas lojas, né, como Paulinas, Paulos, Vocação, Graça e Missão. Ou no site também. Ou no site também. CNBB, né? Isso, pode encontrar o material, que seria, vamos dizer assim, um primeiro passo, né, para conhecer melhor a proposta para o ano vocacional. Aliás, se eu não me engano, tem até um hot site, né, que é uma página dentro do site da CNBB, cnbb.org.br, que é sobre o ano vocacional. Sobre o ano vocacional, isso mesmo. Bom, como subsídio, mas a equipe também do SAV está à disposição, né, daqueles que queiram informações ou até mesmo, vamos dizer assim, um momento com uma palestra, alguma informação, né? Temos esse projeto, né, dos laboratórios, né, na dimensão urbana e na dimensão mais, como a irmã falou, interiorana. Inclusive até já propostas, como já falei até com o Padre Alisson de Monte Alegre, ele concordou, né? Monte Alegre vai ser então contemplado com isso, e também a paróquia de Santa Clara aqui em Natal, no Pitimbu. Isso. Então nós ficamos à disposição também para que aqueles que queiram alguma palestra, algum momento de reflexão, de aprofundamento sobre o tema do ano vocacional, e estamos então com essa equipe que vai procurar também estar bem atenta às necessidades, né? Então, aqueles que precisarem de alguma coisa, só também nos procurar. Eu acho que a sua pergunta, Cacilda, vem bem de encontro, não é? O que é que precisa primeiro haver nas paróquias? A adesão dos nossos queridos párocos, juntamente com os conselhos, né, de cada paróquia. Os conselhos pastorais, paroquiais. Esse é a primeira porta de entrada. Quando há essa adesão, então aí com certeza essa consciência vocacional ela vai sendo fomentada, aí o coração vai arder, a paróquia vai se envolver. Então acho bonito nas festas de padroeiro já está trazendo essas temáticas, porque é isso que vai fomentando, criando essa cultura vocacional. Se realmente a igreja abrir, despertar nos seus paroquianos, no povo de Deus, essa dimensão já é um caminho aí bem iniciado, bem dado, para que essas EVPs elas possam fluir e frutificar, porque esse é o maior objetivo para a igreja. Inclusive, se eu não me engano, essa coisa das EVPs, né, das equipes vocacionais paroquiais, são antigas, Isso. Eu lembro que eu acho que quando a gente estava gravando para o centenário do Seminário de São Pedro, gravando um documentário. Eu lembro que quando a gente gravou com o Dom Jaime, ele falou bastante sobre isso, que ele é da época que ele era reitor do seminário, que tinha as equipes vocacionais nas paróquias, né, as EVPs. Isso é um trabalho que havia, né? E a gente percebe até hoje os frutos, né, dessas equipes. Então essa tentativa dessa retomada é justamente para que possa ser, vamos dizer assim, possamos voltar o olhar, né, para a dimensão vocacional da nossa igreja. E só fazendo aqui um acréscimo, que é interessante nós percebermos esse ano o hino, né, feito por Dom Pedro Brito Guimarães e o padre Alisson Rodrigues, que ele vem falar justamente da vocação como as estações da vida, né, as estações da nossa existência. Então fala que subiremos a montanha com Jesus, né, passaremos a noite em oração, desceremos também da montanha, iremos caminhar junto com o povo. Uma música muito bonita, né? Eu mando já você cantar aqui. Mas ela é simples, só a primeira estrofe aqui, é assim, ó. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional. E o convite para com hoje
pra com ele hoje estar numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Olha, é linda mesmo, A gente nem ensaiou, né? Mas saiu, que bom. Pois é, não é só o Padre Josivaldo que canta, não. A irmã Solange também. Canta, irmã. A voz bonita. Mas a letra realmente é muito bonita. É muito bonita, né? Então, nessa, como a irmã falou, essa dimensão da sensibilização, né? Dos párocos, dos grupos, para acolher essa proposta, né? E colocá-la em prática, né? Eu creio que a igreja a igreja particular que trabalha com as suas vocações nunca terá problema, né? Problema de, como nós vemos hoje já em tantas realidades, até mesmo no Brasil, de falta de vocação, né? Pois é, aqui na Arquidiocese de Natal, quando se fala de vocação sacerdotal, por exemplo, né? Graças a Deus nós temos bastante, né? Assim, celeiro agora de vocação. Essa semana nós tivemos na quarta-feira a ordenação de 14 novos sacerdotes, né? Então, é motivo para agradecer a Deus por esse celeiro de vocação. Mas a gente sabe muito bem que regiões não tão distantes daqui temos dificuldades. Os bispos têm dificuldades. Por exemplo, Oeiras, no Piauí, do nosso Dom Edilson, né, que é daqui de Natal, que está lá, tem dificuldades também. E sem contar com a região norte e tantas outras. É verdade. Mas a gente percebe justamente que o segredo está justamente nessa base, não é? O segredo está nessa sensibilização e nesse acompanhamento. Eu lembro até que a irmã Solange comentava uma vez que a gente tem que acompanhar e perceber que a pessoa deve ter um contato naturalmente, né? Mas não forçar logo a pessoa a viver uma vocação, a assumir uma vocação. Primeiro é um acompanhamento, né? A pessoa pode ser acompanhada, mas seguir o caminho que ela queira, né? Assim, outras dimensões, mas o importante é esse acompanhamento. Pronto, é como o padre trouxe bem, porque o SAV, ele vai despertar esse caminho. Existem 3 caminhos, que é o despertar, discernir e acompanhar. Então essas etapas, elas são muito importantes para que a pessoa, no seu processo de maturação, de descoberta, possa fazer um processo vocacional bem feito, porque a razão de uma vocação feliz é um processo vocacional bem feito. Se a pessoa faz esse caminho, tem muito mais chance de você acertar, de descobrir a sua vocação é para o matrimônio, é para a vida religiosa, é laical, é missionária, é como leiga, né, assumindo aonde é que Deus se chama. E é por isso da importância das paróquias, de todos serem envolvidos. E aqui nós temos uma mensagem do Papa Francisco que ele vem nos dizer que a pastoral, o serviço de animação vocacional não se deve entender como mais uma pastoral, as EVPs, mas como um serviço que é um suporte para todo o conjunto da ação pastoral da igreja, pois toda pastoral é vocacional, toda formação é vocacional e toda espiritualidade é vocacional. Então a gente vê aí como é amplo a questão vocacional e como ela precisa estar arraigada na base, como disse o padre. Uma igreja que tem uma dimensão vocacional bem feita na sua base, ela vai ter bons frutos, bons cristãos. Esses cristãos vão estar sendo semeadores desse reino de uma forma mais concreta, pé no chão, coração ardente, pés a caminho. Então é por isso a importância de fomentar essa cultura vocacional. E achei interessante, Cacilda, que você trouxe. A minha profissão, eu posso me descobrir como radialista, como jornalista, como N profissões, mas se você não tem essa descoberta, que é ali aonde você vai se doar por completo, você vai ser uma pessoa não inteira. Eu vou estar fazendo ser tecnicista, mas quando eu descubro a minha vocação no mais profundo, eu vou viver isso com mais intensidade e plenitude, e vou ser feliz, mesmo com as dificuldades, com as cruzes que faz parte de cada vocação. Com certeza. Bom, a gente vai para mais um
rápido intervalo e aí já volta com o último bloco aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 16 de abril, hoje conversando sobre o terceiro ano vocacional vivenciado pela Igreja Católica aqui no Brasil. E conversando com a gente aqui o padre Josivaldo Félix e a irmã Solange Oliveira. Os dois são do Serviço de Animação Vocacional, SAV, aqui da Arquidiocese de Natal. Lá no segundo bloco, o padre Josivaldo começou a falar do SAV, eu disse, deixa pra gente falar daqui a pouco. Pois bem, vamos falar agora, né, o que é o SAV? Então, o Serviço de Animação Vocacional, SAV, ele é composto por representantes, né, de diversas, vamos dizer assim, de diversas categorias de vocação, né? Temos ali padres, seminaristas, religiosos, religiosas, leigos consagrados, vamos dizer assim também, temos irmãos de ordem terceira, né, irmã? Isso. Casais também. Então, a gente busca ali abranger, né, todas essas formas, assim, de vida, né, na igreja, e que colabora, né, o SAV colabora justamente para esse despertar vocacional e para esse acompanhamento vocacional. É uma equipe de quantas pessoas, em média? Hoje nós estamos ainda retomando, né? Depois da pandemia, nós tivemos um primeiro encontro assembleia, né? Estamos retomando, então assim, estamos ainda convidando alguns, né? Isso. Alguns irmãos. Ele tem, como o padre falou, essa representação dos vários grupos que compõem essa arquidiocese, vamos dizer, o núcleo da família, né? Então tem representante da família, das comunidades de vida, da vida religiosa consagrada, tem representante do sacerdote, né, da vida sacerdotal. Então, são representações das diversas vocações que se unem nessa equipe para pensar, né, para realmente caminhar junto, porque isso é o bonito, né? Não se pode caminhar num serviço de animação vocacional isoladamente, cada um no seu grupo, no seu quadrado, como a gente diz. Mas a gente precisa unir força, e essa sinodalidade, ela veio realmente trazer mais ainda essa consciência que o serviço de animação vocacional, ele só realmente frutifica se houver essas mãos juntas, esse caminhar juntos. E é por isso a beleza de ver cada representante das vocações, porque aí vai dar essa dimensão de maturidade. Então vai ter um grupo que vai pensar como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai fazer, formar esses animadores para estar abrindo esse leque que precisa ter para trabalhar as diversas vocações. Então vai lá, e aí a gente, como o padre falou, o serviço de animação vocacional, ele realmente é muito eficaz quando se dar as mãos, e aí a gente teve uma certa parada por causa da pandemia. Normal. Mas até 2019 nós trabalhamos intensamente, né, sobretudo nos interiores, a equipe, né, se estendia muito para as paróquias dos interiores, e aí com essa retomada após pandemia, a gente está reestruturando esse serviço e caiu bem especial neste ano vocacional. E aí, já aproveitando, né, que agosto é o mês das vocações, o SAV já começou a pensar alguma coisa, a planejar alguma coisa para agosto? Bem, a gente começou a falar das amostras vocacionais, e aí a gente surgiu umas luzes, né, ideias de trabalharmos isso por zonais, porque assim, é muito difícil, a gente viu que aqueles eventos em massa, muitas vezes é bonito, é bom, mas ele não atinge o objetivo para o qual o serviço de animação é composto. Então, se pensou em fazer algo mais micro, mas que atendesse às regiões, aos zonais. Então, fazer amostras vocacionais, e aí a gente ainda vai amadurecer isso. Ainda estamos no processo de amadurecimento, mas eu acho que o que vai culminar mais ainda, que cada paróquia é um mês vocacional, cada final de semana se trabalha uma vocação, né? A vocação sacerdotal, a vocação matrimonial, a vocação religiosa e a vocação leiga. Então, os 4 finais de semana a gente vai estar fomentando aí como fazer isso dentro da caminhada da igreja, que vai ser eu acho muito bonito, se a gente realmente aproveita. É uma espécie de
Lembra daquele encontro convocação que tinha antigamente, como se fosse um mini convocação, né? Nessa realidade mais, vamos dizer assim, que abrange esse território menor, né? Como, por exemplo, os zonais. É interessante porque nós não estamos caminhando assim, vamos dizer assim, isoladamente. Temos também a Diocese de Mossoró, de Caicó, que também está trabalhando, né, o tema. Nós participamos também de reuniões com representantes dessas dioceses e eles comentaram que também estão na mesma linha de trabalhar, né, nas festas do padroeiro, também mensalmente trabalhar uma vocação específica, não somente para a igreja, mas vocações de um modo geral, né? E então é interessante os nomes, né, que vão surgindo. Enquanto aqui o nosso encontro é convocação, em Caicó o nome do encontro é provocação. Então são nomes assim bem criativos, né, que despertam para essa curiosidade também, né? Eu sou convocado, sou provocado, então tudo isso para poder fomentar, né, essa cultura vocacional, como a irmã falou. Agora, uma curiosidade, por que que geralmente os anos, né, esses anos especiais, eles nunca são assim, digamos, de 1º de janeiro a 31 de novembro. O ano vocacional vai de novembro a novembro, né? Novembro do ano passado até novembro desse ano. É porque segue o ano litúrgico, né? Então, dentro do ano litúrgico, ele não segue o calendário civil de janeiro a dezembro. Então, começa o ano litúrgico em novembro e acaba novamente em novembro. Então, com o início do Advento é que vamos ter essa nova proposta. Por isso que conta também seguindo o ano litúrgico. E aí, quando chegar em novembro desse ano, como é que vocês, assim, quais são as expectativas e as perspectivas, né, como frutos desse ano vocacional? Pronto, a gente pensou justamente em fechar em novembro, né, fechar esse ciclo com um congresso vocacional, né? Então esse congresso vai procurar ter, vamos dizer assim, palestrantes, temas que se tornem, vamos dizer assim, não somente direcionados para a vocação, mas também que atraiam, né, as pessoas. É muito interessante a gente ver como o tema da vocação, ele tem, assim, vamos dizer assim, ligações com tantos outros temas, né, que nós podemos falar, que são temas atuais, temas da nossa sociedade civil, né, não somente do nosso meio religioso. Então, o Congresso Vocacional, fechando esse ciclo em novembro, vai buscar ter essa orientação. E eu acho que outro fruto, Cacilda, que a gente espera que seja fomentado é justamente ter essa adesão a essa cultura vocacional nas EVPs, nas paróquias, que a gente possa chegar ao final deste ano, dizer, nós conseguimos fazer pelo menos as experiências piloto nessas duas áreas, né, rural e urbana. E aí eu acho que a partir daí é que a gente vai poder dizer mais lá na frente o resultado dessa caminhada vocacional, que é o que? Fomentar vocações para a nossa igreja e vocações para o mundo, que é como o padre falou. O que é bonito é a gente despertar nessa realidade hoje. Nós temos uma realidade aí da juventude com muitos anseios, uma juventude com N possibilidades de vida, porém perdida, né? Por quê? Porque falta esse despertar, esse acompanhamento para que essa juventude possa descobrir qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu papel no mundo de uma forma bela, bonita, né, para que venha construir uma sociedade mais feliz, né, para que venha resgatar tanta depressão, né, tantas situações aí que abrange, sobretudo, esse mundo infanto-juvenil, né, e aí é isso que a gente quer, ajudar essa juventude que está dentro, mas também que está fora da igreja, a descobrir o seu caminho, o seu papel no mundo, né, como filho e filha de Deus. O texto base é interessante que ele traz muitas referências ao documento de Aparecida, né? E numa das referências ele fala o chamado que nós temos a sermos pessoas eucarísticas. Então, ser uma pessoa eucarística não quer dizer ser simplesmente alguém que segue uma vocação específica religiosa dentro da igreja. Ser eucarístico é onde você estiver, no seu meio, na sua profissão, no seu meio secular. Você ter consciência do seu chamado a ser para o outro também alimento, né? Ser para o outro também
força, né? Ser para o outro Eucaristia. Então, essa conscientização também faz parte do trabalho do SAVE, né? De despertar nas pessoas, né? Que eu posso viver a minha vocação onde eu estiver, no meio que eu estiver, né? E aí, agora já pertinho do final do programa, eu queria até para divulgar também, né? A gente está falando de vocação e de repente aí tem jovens, meninas, moças, né? Querendo, até sentindo um pouco do coração ardendo para a vocação religiosa, irmã. Queria que a senhora falasse um pouco da sua congregação. Nós estamos vivendo este ano, completando 50 anos de missão aqui no Brasil. E nesse primeiro semestre nós estamos realizando um tríduo, né, por onde a gente passou. E o objetivo, como resultado disso, é que a gente faça em outubro um encontro vocacional, um encontro que venha para ajudar a despertar na juventude, acordar para essa questão vocacional. Não é que a gente vai chamar para ser freira para a gente, não, a gente quer, como resultado desses 50 anos, fazer um encontro, né, que possa ter essa dimensão vocacional em outubro, e a partir daí a gente melhor trabalhar essa questão dos encontros vocacionais. Nós demos uma parada na pandemia, mas a gente quer retomar este ano vocacional, abrindo com esse encontro, e a partir daí fazer os encontros planejados mensalmente, como é o serviço de animação vocacional das congregações. Onde é que as irmãs do Bom Pastor de Quebec estão presentes aqui? Aqui nós estamos, no momento nós estamos presentes na Cidade da Esperança, né, aqui em Natal, e em Extremoz. Nós temos uma casa lá, um centro de espiritualidade, que é mais voltada para encontro, para retiros. Essa casa é aberta também, assim, uma pastoral quer fazer um retiro, pode fazer lá ou é só para a congregação? Não, pode, aí teria que agendar, né? E aí a gente abre para encontros, sobretudo mais durante o dia. Para dormir, né, tem que combinar melhor por causa da estrutura, mas durante um dia, finais de semana, isso aí é possível de receber grupos para fazerem encontros, retiros e etc. Irmã, que trabalho que vocês fazem tão bonito ali no Bom Pastor, ainda existe ali, né? Sim, hoje e esse ano nós estamos celebrando 15 anos do Centro Integrado de Atendimento à Mulher. Nós estamos ali... Como é a sigla? Centro Integrado, CIAME. CIAME. Bem proposto, bem provocativo. Um pouco antes da pandemia, eu fui com o Rivaldo Júnior, né, que trabalhava com a gente na época, agora está aqui na rádio, né? A gente foi fazer uma matéria lá, achei muito bacana, né? O trabalho lá do CIAME. Nós temos, já estamos lá há 15 anos no bairro Bom Pastor, trabalhando com mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, qual é o nosso papel? É fazer com que essa mulher possa vir ao nosso espaço, fazer uma qualificação profissional, e a partir daí nós oferecemos também atendimentos na área da psicologia, do serviço social, jurídica, entre outras, para que essa mulher possa sair dali primeiro resgatando a autoestima dessa mulher, que ela se sinta empoderada e que ela possa mudar a sua qualidade de vida, melhorar a sua qualidade de vida. E a gente tem muitos testemunhos, muitas realidades lá transformadoras. Então, é um espaço que realmente faz parte do nosso carisma, né? Nosso carisma inicial foi trabalhar com a mulher que saía da prisão, que não tem essa oportunidade. Essa mulher, quem é que vai acolher? Como é que a gente vai ajudar essa pessoa a levantar-se? E aí hoje nós não estamos mais especificamente com a mulher que sai da prisão, mas essa mulher que está aí na sociedade, a mulher vitimizada, a mulher que está aí hoje ainda lutando para que seus direitos sejam respeitados e garantidos. Então a gente tem esse trabalho muito bonito voltado lá no bairro Bom Pastor. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, né, o trabalho do CIAME, seja também para conhecer as jovens que queiram conhecer mais sobre a congregação das Servas do Coração Imaculado de Maria, as conhecidas irmãs do Bom Pastor de Quebec, como é que faz? Onde é que encontra vocês?
Pronto, eu tô sempre aqui, né, a gente mora aqui em Natal, então assim, se desejar, entra em contato, né, comigo, eu posso depois deixar o contato aqui com você, Cacilda, e você pode até divulgar também. Só entrar em contato aqui com a Arquidiocese, né, aqui na Catedral. Isso, pronto. Pelas redes sociais da Arquidiocese, que a gente passa o contato das irmãs. Pronto, para nos conhecer mais de perto. E além da área do trabalho com a mulher, nós temos também a educação. E aí a gente tem uma escola em Cidade Nova. Já fiz matéria lá também. Que já foi feita matéria lá. E aí a gente trabalha com essas duas bases importantes, que é a educação infantil, que é onde tudo começa, e com essa mulher nas diversas realidades que ela se encontra. Padre Josivaldo, e os meninos que pensam assim, eu quero ser padre, qual é o caminho? Pronto, temos o site, né, do Seminário de São Pedro, onde sempre temos ali as informações sobre início de encontros vocacionais. E então, entrar em contato, temos lá os meios, né? Então, entrando em contato com a equipe vocacional, que é formada também por alguns seminaristas que colaboram nesse processo, muito responsáveis, por sinal, né? Tem que agradecer muito a colaboração dos nossos seminaristas, né? Da equipe vocacional. Temos Januário, Bruno, Lucas, e agora chegou também Wagner para colaborar. E mensalmente nós temos um encontro, né, vocacional. Então aqueles que fazem uma espécie de um cadastro e trazem depois a carta do pároco, né, vamos dizer assim, para que possa, uma carta de apresentação do pároco, ficam sendo acompanhados mensalmente nesses encontros, que são geralmente nos sábados, um sábado por mês, geralmente o último sábado. E a partir desse acompanhamento aqui nós vamos descobrindo então os traços vocacionais, a pessoa também vai se descobrindo para ver se realmente tem o chamado ao sacerdócio, e é um trabalho que vai sendo assim acompanhado de perto, né? Não se passa assim, não se participa do encontro vocacional de forma assim aleatória. Temos também um acompanhamento pessoal, e hoje o processo vai são 2 anos de acompanhamento, então é um processo já um pouco longo, né? Então, em 2 anos dá pra gente saber realmente, assim, identificar, né, os traços daquele que tem um chamado a ser sacerdote. E após esse acompanhamento, né, a equipe de formação, juntamente com a equipe que nós temos de outros profissionais também que colaboram com esse processo, como psicólogas, né? Temos uma psicóloga que nos acompanha. Então, a partir disso vem o ingresso para o seminário, para aqueles que foram, então, considerados assim, vamos dizer assim, aptos para aquela dimensão. E hoje a gente tem até uma certa limitação com relação à entrada, porque o seminário não abarca, não consegue, vamos dizer assim, acolher tanta gente, né? Então, esse ano entraram 12 seminaristas. Poderiam ter entrado mais? Poderiam. Mas a questão é que não temos estrutura, né, para todos. Então esse número para a gente tem sido um número mais ou menos ideal. Pois é, então a gente chega aqui ao final do programa Aprendendo com a Igreja, e agradece muito a irmã Solange por ter estado aqui com a gente, partilhando, né, conhecimentos sobre vocação, sobre o ano vocacional. Muito obrigada, irmã. Eu que agradeço mais uma vez o convite e poder estar aqui somando, né, com essa questão da despertar da cultura vocacional. Para mim já é um grande presente, e a gente é apenas instrumento. E eu diria a você, jovem que nos escuta, não tenham medo, né? Se você sente que Deus te chama para algo na vida, não tenha medo, vai em busca, vai procurar. Existem N grupos vocacionais, vários estilos de vida. Deixe-se tocar, que você não tem nada a perder com isso. Então, agradeço, e vamos juntos, famílias, casais, sacerdotes, religiosos, vamos juntos nos dar as mãos, que a gente só tenha a fomentar o melhor para o reino de Deus na igreja. Padre Josivaldo, muito obrigada também. Obrigado, Cacilda, obrigado por todo o apoio, né, que sempre a gente recebe, né, da equipe da PASCOM também, né, que nos acompanha na igreja, e também direciono também a todos os jovens, né, aqueles que sentem o chamado à vida sacerdotal. Não perca tempo, não perca mais tempo, busque aquilo que lhe completa, que lhe realiza. É a partir desse encontro
com essa dimensão do que lhe completa, que você vai entender realmente ou perceber o seu chamado. Então, estamos à disposição. Ok, obrigada a você que esteve aqui com a gente, né, na Sintonia do Bem. Domingo que vem a gente se encontra novamente com mais um programa Aprendendo com a Igreja. E continue na Sintonia do Bem, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom dia, bom domingo, boa semana.